dia, boa tarde, boa noite. A gente abre mais uma live de domingo. Conecte-se para a vida e hoje a gente vai falar da nossa criança interior. E já vou dar os recados aqui antes da gente iniciar. Então, lembrando que essa live vai ficar salva, tá lá no site da Conectado, www.conectado.life. Depois que você acessa lá, lembra sempre de se inscrever no canal, porque aí você vai receber, sempre que entrar vídeo novo, você recebe lá, tá bom? Então, lembra sempre de se inscrever e compartilhar, porque isso faz a gente conta para a rede que a gente tem conteúdo interessante e que vale a pena eles impulsionarem a gente aqui, tá bom? Hoje a gente vai falar por onde que anda a nossa criança, né? Então, essa semana que passou, eu fiz vários trabalhos, não só comigo, como com alguns pacientes também, clientes, acessando essa criança interior. E é engraçado porque como as coisas vão se encaixando quando a gente se permite entrar nesse fluxo, né? Eu recebi uma proposta para fazer um trabalho, e aí eu fui e fiz o trabalho, foi muito maravilhoso. E aí eu já tinha na minha grade de programação, de atendimento, esse trabalho, porque ele faz parte, né? Olhar para a nossa criança faz parte do trabalho de desenvolvimento, do autoconhecimento que eu faço. Então, em algum momento a gente vai chamar esse assunto. Eu tenho os temas, né? Que eu vou trabalhar. A ordem desses temas, quem vai me dizer vai ser mais o cliente, ó, como que ele está acompanhando esse trabalho. E por que isso? Não adianta eu querer entrar nesse assunto, né, falar sobre a criança interior, criança ferida e tudo mais, que é um tema super delicado, se a pessoa não está pronta para ele, né? Eu falo que ela tem que estar num grau para conseguir acessar as informações que esse campo da criança vai trazer. Então, não é no primeiro atendimento que a gente consegue trabalhar esse tipo de tema, nem dá. Eu falo que a pessoa está muito fria para esse assunto. Então, a gente às vezes vai trabalhar outras coisas mais pontuais. E aí, no final do dia de hoje, a gente vai fazer uma prática também de respiração consciente, vai ser para a gente acessar essa nossa parte alegre e divertida que todos nós temos aqui dentro, ok? E aí, a primeira pergunta para a gente iniciar: por onde anda a sua criança? Se pergunte aí, por onde anda a sua criança? Né? É um tema que algumas pessoas não gostam de tocar. Eu já escutei muito, eu não me lembro nada da minha infância, muito pouca coisa, são flashes da infância. E a gente não consegue chegar na vida adulta sem a gente estar inteiro, né? Ah, mas como assim estar inteiro? Estar inteiro. Porque a gente vai chegar na vida adulta, estamos aqui, ó, 42, 41, 50, 60, a gente chegou no adulto, né? Depois dos 20, pouquinhos, estamos no adulto já. Mas o que é interessante aqui? É a gente entender como que eu cheguei nesse adulto. Que adulto é esse, né? E muitas coisas que a gente se questiona quando adulto, por exemplo, o trabalho, o relacionamento que você tá, o momento da vida que você tá, você começa a gerar questionamentos muitas vezes. Todo mundo faz isso? Não, tem uma galera que vai vivendo e deixa a vida levar. Mas aqueles que estão comprometidos com você mesmo, né? Quando você se compromete com você em dormir melhor, ter uma qualidade de vida, ter bons relacionamentos, ter paz, né? Você acaba se questionando em algum momento. E quando você entra nesse mundo dos questionamentos, onde você começa a se perguntar como é que eu tô? Não tô feliz, né? E aí você aceita que não tá bom, não tô feliz, minha saúde tá uma droga, não tô conseguindo fazer as coisas que eu planejei lá atrás de fazer. Então, quando a gente para fazer esse movimento de se olhar, a criança, ela entra nessa história. Por quê? Porque a criança nos acompanhou. Então, a maioria de vocês aqui sabe que lá do 0 aos 7 anos é onde a gente coloca, onde são inseridos todas as crenças que a gente traz até aqui, né? Então, na vida de adulto, eu tenho crenças em relação à prosperidade, dinheiro, felicidade, medos diversos.
eu trago essa informação de lá até aqui. Ah, mas como é que eu faço isso, né? Então, lá na nossa origem, né, no ambiente onde fomos criados. E aí, por que eu falo ambiente? Porque mais do que, minha mãe falou tal coisa, meu pai, a professora, minha avó, seja lá o que for, o ambiente é que molda a gente. É o ambiente. Porque eu tenho certeza que se hoje você tivesse num ambiente onde as pessoas têm uma mentalidade mais próspera, né, onde elas não enxergam o problema, elas enxergam soluções, você estaria numa outra pegada. É que às vezes a gente está inserido num ambiente que não colabora. E aí já fica difícil da gente se movimentar. Então imagina que quando você é criança, você está inserida num ambiente. E é esse ambiente que vai te moldando, que vai criando as suas cascas. E muitas vezes a gente se coloca num lugar de se proteger, porque a gente é criança. Então, quando criança, a gente tem medos diversos. E a gente se prende e se aprisiona nesse medo. Quando a gente cresce, esse medo acompanha. Só que o medo não é da adulta, o medo é da criança. Só que eu não tenho essa consciência, então eu acho que eu tenho medo agora. É um medo eu com 42 anos. Na verdade, não. É um medo que vem comigo. Então, quando a gente começa a falar de criança interior, existem várias linhas aí várias filosofias, né, que vão trabalhar desse mesmo tema. E o que eu acho bacana? Você ouvir num primeiro momento isso que eu tenho para te trazer aqui agora, ver se isso faz sentido para você, questione-se primeiro. Depois que você se questionar, aí você começa a buscar as referências para que você vá virando essa chave. Se você acredita num primeiro momento, na primeira informação que chega como verdade, você se fecha para as outras opções. Então, quando a gente está nesse mundo de descobertas, a gente se abre para deixar chegar todas as linhas de filosofias e eu vou estudando todas elas, eu vou lendo sobre elas e vou ficando com aquilo que faz mais sentido para mim. Então, por onde anda a sua criança? Talvez ela esteja sentada lá no quarto, no canto do pensamento onde ela ficava. Talvez ela esteja perdida em algum lugar. E talvez ela esteja tão distante que uma vida de leveza, que é isso que a gente quer, né? Ter uma vida leve, fazer as coisas com leveza, fluindo. Todo mundo quer isso. Mas para a gente chegar nesse fluindo, eu preciso tirar alguns pesos que eu trago. Não tem como ser leve, cheio de peso? Não dá. Então, para que eu consiga acessar essa leveza, eu vou precisar tirar aí alguns pesos que eu trago. Então, a minha segunda pergunta para você: a sua vida tá divertida? Ela é uma vida divertida? Você já acorda com esse espírito de diversão? Ou não? Você acorda na rigidez de eu tenho que fazer, eu tenho horário, né? Segue lá o script da vida adulta. E muitas de nós chegamos aqui na vida adulta seguindo o script da vida adulta, aonde não tem espaço para ser engraçado, não tem espaço para ser divertido, não tem espaço para ser legal. E por que isso? Porque a gente foi entendendo, né, segundo o ambiente onde nós fomos criados, que ser adulto é ser sério. E geralmente nessa seriedade a gente coloca junto um pouquinho de rigidez. Então, nós fomos inserindo essa forma de viver. E aí, a terceira pergunta: se você está realizado com o trabalho que você faz. Porque quando a gente era criança, a gente tinha sonhos, né? Então, eu brincava muito de escolinha, né? Então, eu tinha uma lousa verde e que eu desenhava. Então, a minha amiga de infância, ela é 1 ano mais nova do que eu, a Fê, e a gente brincava de escolinha. Então, como eu me alfabetizei primeiro do que ela, então eu era professora, geralmente, então a gente brincava de escolinha ali. Depois tinha a minha irmã, que era pequena, então era aluna, botava os bonecos ali, contava histórias. Então, a gente, quando é criança, a gente já faz coisas, né? Então, cuidar de outras pessoas, a gente já vai fazendo algumas coisas que a gente gosta. E aí, quando perguntam pra gente: mas o que você quer ser quando você crescer? Eu quero ser bombeiro, né? Eu quero ser médico, eu quero ser... E a gente se desconecta disso. Porque muitas vezes aquilo que a gente quer ser não cabe. Não cabe nesse mundo que nós vivemos, né? Então,
tinha todo um dom para ser artista, né? Para pintar, para desenhar, mas foi para a área de exatas, porque é assim que tem que ser, né? A área de exatas ela é melhor e tudo mais. Então a gente vai fazendo escolhas que não são nossas muitas vezes. A gente faz escolhas das pessoas que estão à nossa volta. E aqui, no dia de hoje, não é para você simplesmente largar tudo, eu não quero mais fazer nada. Não. É para você se conectar com essa sua parte que está deixada de lado. Esses sonhos que você tem, que te trazem leveza e que você deixou lá atrás, porque eles não cabiam na sua vida adulta. E a minha pergunta é, quem disse que não cabe? Quem disse que não cabe? Se você tem criança pequena, se você tem filho, o seu filho, ele é uma amostra de como é ser criança. Porque a gente esquece como é ser criança. Porque eu também esqueci. E os meus filhos me mostram o tempo todo como é ser criança. E aí eu fico lembrando, né? Eles já estão grandinhos agora, já tem 9, 10 anos. Mas quando eles eram menores, eu exigia deles uma postura, um comportamento, ações, que não era de criança, que era de adulto. Né? Eu não queria permitir eles serem crianças. Então, quando eu comecei a perceber isso, eu falei, opa, peraí, eles são só crianças, né? E aí a gente compara, mas na idade deles eu já fazia isso, só que eram outros cenários, era um outro contexto, né? Na idade dos meus filhos eu já cuidava da minha irmã, já pegava ônibus, fazia tudo sozinha, porque era outro cenário, era outra forma. Só que hoje, quando a gente olha para a realidade que a gente tem aqui, é diferente. Eu não preciso criar eles dentro dessa armadura que eu coloquei para mim. Ser criança é diferente. Ser criança é diferente. Então, olha para a criança. Se você convive com crianças, sobrinho, filho de amiga, olha para essas crianças. Olha eles brincarem. Olha como eles caem e levantam rapidamente. Quando eles têm uma situação que frustra, eles choram. Ele chora, ele fica frustrado, ele sente a frustração. E depois passa, ele levanta e vai brincar. A gente esqueceu disso. Quando acontece alguma coisa, a gente fica remoendo aquilo e fica naquela frustração e não sai. A gente não consegue olhar que tem outras coisas. E a criança tá ali mostrando, olha, se você caiu, amor, levanta e continua andando. É isso. E a gente esquece, né? Então, o que você vai ser quando crescer, ele mostra pra gente as possibilidades que nós temos. Né? Então, quando você era criança, o que você gostava de fazer? O que você gostava de comer? O que você gostava de brincar? Tenta lembrar disso. Eu não me lembro, eu não consigo. Tira um tempo aí nesse domingo, escreve sobre isso. Nossa, quando eu era criança, do que eu gostava? Eu ainda gosto disso? Tem alguns doces da infância que eu gostava e hoje quando eu provo, são ruins, né? A gente fala que mudou, ficou com chocolate hidrogenado, não é legal. Aqueles guarda-chuvinhas assim de chocolate, que eu amava aquilo, era uma delícia. E aí quando eu como hoje, nossa, tem um gosto meio ruim e tal. A gente muda o paladar, né? O nosso paladar de infância, ele ficou lá na infância. Então tem algumas coisas que você come que te lembra, né? Então tem uma coisa que me lembra muito a idade da escola, que é churros. Churros recheados de doce de leite, gente, me lembra muito escola, que eu comia muito na porta da escola. E aquilo ali, quando eu como, eu não como todo dia, óbvio, mas quando eu como esporadicamente, e eu só consigo comer um porque é muito doce, e eu não gosto muito de doce, então quando eu como aquilo, traz uma sensação boa. Eu me lembro daquela época e era divertido. Era legal estudar naquela época, era engraçado ir para a escola. A gente ia em bando com as crianças, tudo junto. Os vizinhos iam para a escola junto. Olha para a história de vocês um pouco e tente marcar esses pontos. Dani, mas a minha infância foi muito difícil porque eu apanhei, porque eu fui abandonada. Apesar de tudo isso, dessa infância, alguma coisa dessa infância foi boa. Algo foi bom. Porque sempre tem alguma coisa boa. Mesmo num cenário horroroso, alguma coisa é boa ali. Algo te lembra.
E é esse bom que a gente vai acessar. Ah, mas eu vou ignorar o que foi ruim? Nesse momento ele não tem relevância. A gente está tentando acessar a nossa melhor parte. Porque a parte ruim já está aí, não é mesmo? Já está acessada. A gente quer acessar a nossa melhor parte, a parte boa. Essa ficou lá atrás. Então, olha agora porque você está vivendo e tenta encaixar. Será que quando eu era criança eu queria essa vida que eu estou tendo aqui? Eu sonhava com isso aqui? Com este cenário? Eu como papel principal, como protagonista, se é que você já conseguiu ser protagonista da sua vida. Porque às vezes a gente não consegue. E aí, a sua criança, ela sabe o que te faz feliz. Ela sabe. Ela sabe o que te faz feliz, ela sabe o que te faz realizada, ela sabe que... E tudo isso não tem nada a ver com ter. Porque quando a gente é criança, a gente não se liga muito no ter, nas coisas materiais. A gente quer uma boneca, mas não é a boneca em si, mas é a sensação que a boneca vai te trazer. Então, quando adulto, lembra lá da sua infância, o que você queria ser? E não é ter, né? O que você quer ser quando crescer? Não era o que você quer ter. Ah, eu quero ter casa, carro, né? A criança, ela não fala isso. Ela quer ser. E a gente esqueceu de ser. Porque o nosso foco é no ter. É ter, ter, ter. Então, ter paz é diferente de ser paz. Faz sentido para vocês isso? Esse ter felicidade e ser feliz é diferente. É bem diferente. Então, eu gostaria que vocês pensassem sobre isso, sobre o ter e o ser. Nós estamos aqui para ser e nos desconectamos deste ser. Então, pensa sobre isso com todo o seu amor e todo o carinho que você tem. Às vezes, seus filhos já estão grandes, já são casados, têm família. Mesmo assim, a sua criança ainda está aí. Você pode estar com 100 anos, a sua criança sempre vai te acompanhar. E ela é uma ótima conselheira, você pode ter certeza. Quando a gente se desconecta da criança e a gente vem para a vida adulta, a gente geralmente traz, né? A gente cria a armadura. E essa armadura, ela é rígida. Se você já viu aquelas armaduras, né, de soldado, tem o elmo, o chapéu, o capacete, a roupa. Não tem como se flexibilizar. Então, se você é uma pessoa que não se flexibiliza, tem rigidez aí, lembra da sua criança flexível. Toda criança é flexível. Ela bota o dedão lá, o pé na cabeça. Ela é flexível. E essa rigidez, ela vem adquirindo ao longo do caminho. Ela vem junto, ela vai juntando coisas. Ela vai somando frustrações. Ela vai somando ilusões. Né? Ela vai somando tristezas que ela vai recebendo. E aí, como é que ela faz para sobreviver nesse ambiente? Ela cria uma armadura, né? Porque o soldado dentro da armadura, ele está protegido. Nada de mal vai acontecer com ele. E aí ele coloca toda essa armadura e fica lá. Monta em seu cavalo e sai galopando por aí, pelo mundo afora, mas dentro da sua armadura. Quando a gente pensa nessa armadura, a gente também tem uma outra opção, né, que é criar uma couraça. Essa couraça, ela nos impede de sofrer algumas coisas. Então, a gente cria essa resistência, muitas vezes, para novas possibilidades, por exemplo. É uma couraça que ela vem junto com ela resistência. Então, resistência de mudar, de aceitar o novo, de fazer algo diferente, de fazer algo completamente diferente do que você fez até hoje, né? Então, nossa, nunca viajei sozinha. E por que você não viaja? Ah, não, porque eu sou casada, tenho filhos, eu tenho que andar com todo mundo aqui trepado em mim. Né? Ah, mas por que você não faz tal? Ah, não, porque... Então, será que esse é um condicionamento social? Ou é de fato você que não quer? Porque você aprendeu que não, que a mãe tem que ficar lá 24 horas por dia. Nananana.
Porque esse foi o ambiente onde você foi criada. Então, uma mulher viajar sozinha, uma mãe viajar sozinha, uma mãe viajar a trabalho e ficar 2 semanas viajando a trabalho. Ai, não pode, porque aí as crianças vai ficar como? As crianças ficam com o pai, né? Ou fica com o cuidador. Fica tudo certo. Qual o problema? E aí o que acontece? Às vezes a gente nem pensa nisso. Eu sei que tem mãe que nossa, não me vejo longe. Não me vejo vivendo uma outra história profissional, porque eu escolhi ser mãe. E aí a gente acaba trazendo um peso para essa criança, para os nossos filhos, que a gente não faz ideia. Porque lá no nosso inconsciente é um fator limitante. Você não faz porque você tem filhos. Olha que coisa mais insana. Ah, eu não vou porque eu tenho filhos. Eu não faço porque não dá tempo. E a gente acaba, de forma inconsciente, botando esse peso nas crianças. Lembrem-se que vocês também já foram crianças. E isso também foi colocado em vocês. Tá vendo como a gente vai repetindo o padrão sem se dar conta? Sem a gente ter consciência disso? E a gente faz. E não é porque a gente quer. É porque a gente foi condicionados. Então, quando eu tiro essa couraça, quando eu me permito abrir essa armadura, eu vou acessar esses pontos. Só que ao mesmo tempo que eu vou ficar desprotegida, porque é a sensação que eu tenho quando eu estou na armadura que eu estou protegida, quando eu tiro ela, eu dou de cara com a minha vulnerabilidade. Tem uma live lá falando sobre vulnerabilidade. Acho que faz uns 3 ou 4 domingos atrás. Que fala que a vulnerabilidade é o nosso poder. E é. E é. Quanto mais você acessa a tua vulnerabilidade, mais forte você fica. Porque você enfrenta as suas coisas, as suas perebas. Você olha para elas de um outro lugar. Então, tem um livro que eu tô lendo com a Laura, a gente já li para eles esse livro já faz um tempo, que é O Cavaleiro Preso na Armadura. É um livro muito fininho, eu acho que ele não tá aqui no escritório, tá? Acho que tá no quarto dela. Porque ela pediu para eu ler novamente. E é engraçado, porque toda vez que eu leio o livro, cai uma fichinha de algum momento que eu tô atravessando e aquela informação vem. Então, quando a criança fala, mãe, lê para mim tal coisa, eu já sei que tem alguma informação embutida nessa leitura aí que vai trazer resposta para mim do que eu tô buscando. Ah, mas como é que eu sei? Porque eu tô o tempo todo aberta a receber essas respostas e elas não vão vir pelo caminho direto, reto e linear. Ela vem de fora. Ela vem de coisas do inesperado. Tem um professor meu que fala, esteja aberto ao inesperado. Quando você está aberto ao inesperado, coisas inesperadas te acontecem. A vida me surpreenda. Eu tô nesse nível, assim. Vida me surpreenda. Magia, eu quero magia na vida, me surpreenda. E o fato de eu viver assim não quer dizer que a gente não vive a vida real, né? O dia a dia. Mas eu me abro para receber essas novas possibilidades que podem chegar. E que se eu me limito às coisas, isso não chega. Eu não conheço gente diferente, eu continuo na mesma rodinha de sempre. Aí eu continuo naquele mesmo padrão de falar, de reclamar das coisas e não fazer nada para mudar as coisas. Nesse livro Cavaleiro Preso na Armadura, conta a história de um cavaleiro, não vou dar spoiler aqui, mas ele precisa atravessar várias fases lá na floresta dele para ele conseguir entender por que ele ficou preso na armadura. Como é que essa armadura foi ficando com ele? Porque antes ele conseguia tirar. Ele tirava e colocava, e chegou num momento que ele não conseguia mais tirar. E por que ele não tirou mais? Então, é uma história para criança? Para o adulto também. Eu adoro livros que tem que eu leio com eles, mas é mais para mim do que para eles. E dentro da capacidade deles de entendimento, eles vão lendo, eles vão ouvindo e vão, nossa mãe, ele fez tal coisa, né? Eu falei, fez. Nossa, mas será que não era por isso? Veja que a criança, ela, dentro da capacidade dela, ela vai refletir sobre aquilo que você está lendo para ela. Dentro da capacidade dela. E aí você olha e fala, caramba, eu não tinha pensado desse jeito. E ela é só uma criança. Então, as crianças têm muito a nos ensinar e a nos relembrar que a gente também tem isso dentro da gente.
Então, quando a gente fala da nossa criança, o que as pessoas geralmente lembram? Eu tenho certeza que na hora que as pessoas leram, nossa, criança interior, tô fora, não quero. Ai, não quero saber disso. Porque a minha infância foi muito difícil. Infância é difícil, todos nós tivemos. Todas nós temos histórias da nossa infância, algo que foi difícil, algo que foi dolorido, algumas mais, outras menos. Mas independente do que aconteceu, porque já aconteceu, né? O que eu faço com aquilo que me aconteceu? O que eu faço com aquilo que me acontece? A gente tem uma tendência a ficar presa lá naquela história, lá naquela dor. Tem muita gente que tá lá. Quando eu tinha tantos anos, aconteceu tal coisa, e ela tá lá presa ainda, lá naquela história. Ela vive emocionalmente, quimicamente no corpo, essa história, psicologicamente. Ela tá vivendo essa história ainda. Ela não conseguiu vir. Ela veio, mas ela trouxe a história com ela. A nossa história nos acompanha, porque é a nossa história que faz quem a gente é. Mas eu preciso entender o que eu tô colocando de peso ali. Que importância que eu dou para aquilo que me aconteceu? Será que eu tô me colocando como vítima hoje das coisas? Porque eu fui vítima lá atrás, quando criança, e essa vítima me acompanha. Eu tenho uma tendência ao vitimismo. E eu fico presa. Então, tudo que acontece é porque, as pessoas são contra mim. E às vezes não. Às vezes, de fato, você foi uma vítima lá atrás e você não precisa ser agora. Você pode tirar isso, né? Se libertar isso. E aí eu pergunto, né? A gente fala da criança, mas e a adolescência, né, minha gente? O que foi a adolescência na vida de vocês? Porque a minha, vou te falar, não foi fácil. Primeiro que a gente não é muito... Eu falo que o adolescente é a fase que ele é mais estranho, né? Eu era muito alta, braços compridos, um pé tamanho 40, com 13, 14 anos, já calçava 40. Bem estranha. A pessoa era estranha. Pensa, adolescente é um bicho estranho. Cara com espinha, né? Cabelo, que só, meu Deus. Então, assim, é uma fase em que a gente tá... Não somos mais crianças, mas também não somos adultos. E a gente meio que... Nessa fase, a tendência é que o adolescente ele se perde. Quando ele não tem referência, a tendência dele é se perder. Porque ele perde identificação com o pai e com a mãe. Quem é a identificação dele? Quem é a identidade dele? É os amigos, né? São as pessoas fora aquele círculo. Então, a adolescência é uma idade que eu acho que, para todas nós aqui, e aí é onde a gente vai olhar nossa sexualidade, as nossas opções sexuais, tudo a gente faz na adolescência. Essa coisa de aversão ao próprio corpo, né? Ou um amor ao próprio corpo, é nessa fase que a gente vai criando isso. Não é adulta, eu não gosto do meu corpo hoje. Não. Lá atrás você já não gostava. Você ouviu alguma coisa, ou porque você tinha o peito grande, ou porque você tinha o peito pequeno, ou porque não tinha bunda, ou porque tinha bunda, porque era gordo, porque era magro, alto, baixo. Seja lá o que for, em algum momento a gente ouviu isso lá atrás. E é essa referência que a gente dá para a vida adulta. Então hoje, você se olhar no espelho e se aceitar, ainda mais se você teve filhos e não passou por nenhum tipo de tratamento estético, vamos dizer assim, nenhum tipo de cirurgia estética para recalchutar. Você é o que é. Nada contra quem faz, mas é importante entender por que faz. Eu acho que o mais interessante aqui não é que eu sou proibida de fazer as coisas. Eu quero fazer um botox, quero fazer, sei lá, um preenchimento. Por que eu quero fazer? Qual é a intenção desse meu fazer? E não posso fazer. Eu tenho que aceitar o meu nariz, do tamanho que ele é. Ele é enorme, mas ele combina com a minha cara. E já acostumei com ele também. Respiro bem, não tenho desvio de septo, não preciso fazer uma cirurgia no meu nariz. Aí ele já me foi um problema? Ou se já. Mas hoje já estamos de bem. Com ele, com o cabelo, com a cor do cabelo. Então, essas pazes que a gente faz, não é só com a gente adulta. A gente faz também as pazes com a nossa adolescente. Toda desengonçada que era. Né? Não tem... Eu até falei essa semana para uma cliente, eu não fui a Miss Caipirinha, entendeu? Nunca fui a Miss Primavera da escola. E eu era a última da fila, porque eu sempre fui a mais alta. Né? Então, eu nunca dei a mão para a professora. Meu Deus, que trauma é esse que nunca deu a mão para a professora?
Nunca dei a mão para professora. Então, assim, a gente tem as nossas fases de bicho, né? Porque a gente fica estranha. E depois a gente cresce. Só que como é que a gente faz isso hoje com as nossas adolescentes? Com as meninas? Como é que a gente pode fazer com que elas cheguem nessa adolescência um pouco mais nelas? Né? Como é que eu chego nessa adolescência em mim? Se você hoje é adulta e não tá em você, e você tem uma menina ou um menino que você vai orientar, como é que você vai orientar esse adolescente a ser ele, a confiar nele? Porque o adolescente, ele não confia nele, ele confia nos amigos, ele confia na pessoa mais, né, no mais descolado da turma, ele pega como referência o mais descolado. Então a tendência do jovem é se perder, porque ele não se conhece, ele está na fase de começar a ver quem é ele. Ele sai da identificação do pai e da mãe, lá dos 14 para frente. Então, como é isso? Lembrem da sua história. E se a gente não se conecta com a nossa história, como é que a gente quer orientar nossos filhos a seguir aí? Fica difícil. Uma das coisas que me fez buscar esse monte de assunto, mas o que isso tem a ver com fisioterapia? Com a fisioterapia, não muito. Mas tem a ver com o corpo. Por quê? Porque eu tinha escoliose, andava assim, né? Toda curvada. E por que eu andava assim, toda curvada? Porque eu tinha vergonha de ser alta. Então eu queria ficar... ia tirar foto, tinha que ficar me abaixando para tirar foto com as amigas, tudo baixinha. Eu me escondia. Então eu tinha que nem dizia minha mãe, uma corcova. Por quê? Porque eu me escondia. E por que eu me escondia? Porque eu tinha vergonha. E não tinha ninguém para falar para mim, minha filha, você é maravilhosa, você é alta, levanta esse peito, abre essas costas. Então, a menina tem um peito grande, ela esconde. Tem um peito pequeno, põe sutiã com enchimento. Quem nunca? Aqueles bojos, né? Nossa, eu usava sutiã de bojo. Então, assim, comecem a pegar essas referências, né? Tem várias aqui, ó, sardenta, eu era maior que todo mundo. E olha e traz isso para você, para que você se empodere, porque assim, as nossas filhas, elas miram na gente. Mamãe, você é linda, eu quero ser que nem você. Mas ela quer ser que nem eu agora, não que nem eu fui. Só que para ser agora, muito do que eu faço hoje é por ela também. A gente acha que é pela gente, mas é muito por eles. Quando a Laura nasceu, eu tinha o cabelo liso, eu escovava o cabelo. Por que eu escovava? Eu tinha N desculpas, tá? Pra manter ele liso. Só que a Laura nasceu com o cabelo todo cacheado. E ela olha para uma mãe, que é preta, e ela é branca, né? Bem loirinha, branca, uma mãe preta de cabelo liso, ela já não se... Ela fala, mamãe, eu queria ser chocolate que nem você. Aí quando ela toma sol, ela fica morena. Mas não fica igual a mim, óbvio. Mas tem um pouquinho de melanina ali. Mas ela não tem identificação. Então, o cabelo é uma identificação. Ela olha pra mim e se identifica. Por mais que ela pareça comigo, ela não tem a mesma cor que a minha. E ela já se sente diferente. Imagina olhar pra uma mãe que não tem a mesma cor que eu, nem o cabelo. Quem é essa mãe? Né? Quem é essa mãe? Então, às vezes a gente não se identifica com quem tá junto. Então, não, meu cabelo ele é cacheado, sempre foi. A minha família é preta. As mulheres da minha família são pretas. Então, minha filha sabe de onde ela vem. Ela sabe quem ela é e a força que ela tem. Porque ela olha pra gente de referência. Então, olhem que vocês são a força do filho de vocês. Seja dos meninos ou das meninas. Porque se o seu filho olhar pra você, putz, olha a força de mulher que eu vejo. É essa mulher. Porque quando eu for buscar uma parceira, se é que eu for buscar uma parceira, eu quero uma mulher assim. E não uma mulher que me dê medo, que bote medo em mim. Não, eu quero uma mulher que me dê colo. Oi? Porque é isso que a gente vive muitas vezes, né? A gente tem que ficar dando colo para adulto, e não é assim. Não temos que dar colo para adulto, a gente dá colo para a criança. E no máximo, a nossa criança. A criança do outro a gente acolhe, mas colinho, não. Porque senão os papéis se invertem. Quem dá colo é mãe, entendeu? Se você dá colo pro seu marido, você tá fazendo papel de mãe, não é de mulher. E a gente também inverte esses papéis.
papel de mãe é diferente do papel de mulher. Quando a gente fala da nossa criança, é sobre essas coisas que a gente está falando aqui. Aonde está a criança? Se eu sou a mulher, eu não sou a mãe. Eu sou a mãe dos meus filhos. E é importante a gente lembrar disso, sempre. Porque a nossa tendência é esquecer. Porque a gente foi condicionada e criadas assim. É cultural, é social. Que a mulher cuide. Cuide, amamente, ampare, acolha. Entende? A gente faz isso por nós e por crianças. Porque o adulto é tão adulto quanto eu e pode buscar também a sua criança e se consolar com a sua criança, dar colo para sua criança. E ser forte, né? Ser homem e mulheres. Seguindo, quando você tem, quando a gente entra nesses questionamentos, tem um papel sensacional que a terapia e a psicoterapia vai fazer pela gente. Aqui eu não sou psicóloga, vocês sabem disso, eu sou fisioterapeuta. Trabalho com terapia integrativa, do atendimento, só que eu encaminho para a psicologia quando o buraco fica mais embaixo. Porque os traumas da infância, eu não vou tratar os seus traumas. Nem posso. Nem posso. Os seus traumas, você precisa procurar um profissional especializado para te ajudar a tratar os seus traumas. Às vezes, em atendimento, o trauma aparece. Aparece. A gente está fazendo uma técnica de respiração ou um exercício de escrita e a pessoa, o inconsciente libera a informação para o consciente. Quando a gente trabalha com o corpo, movimentando o corpo, seja nas ginásticas que a gente faz, ou nas automassagens, ou nos alongamentos, ou nas danças que a gente faz, às vezes a memória se desprende e o inconsciente libera essa informação para o consciente. Aí durante o atendimento a pessoa lembra, putz, acabei de lembrar de tal coisa, leva para análise. Leva para o analista, leva para o psicólogo, para o psiquiatra, leva esse assunto lá e trate lá. Porque a gente precisa ser responsável. E como profissional eu sou muito responsável no trabalho que eu faço. Jamais eu vou abrir uma caixa de Pandora nesse nível sem dar conta de segurar e sustentar essa caixa. Então cuidado com os terapeutas que vocês buscam. Porque é perigoso. Você abre uma caixa que não dá conta depois de fechar. Nem de fechar e nem de dar direcionamento para elas, tá? Então é importante a gente entender isso. Eu sei que tem uma galera que fala, lê um livro, dá curso, faz uma formação de um final de semana e já vende mentoria, mas é importante a gente entender com quem que a gente está se relacionando, com quem que você está abrindo a sua vida, né? Com que profissional que você está abrindo a sua vida, ok? Trouxe aqui porque, assim, eu tenho vários amigos psicólogos que são excelentes e tem várias linhas de trabalho, que trabalham de forma diferente, né? De atendimento. E eu acho que vale muito. A terapia, ela ajuda muito, eu faço até hoje. Sem terapia, a gente não tem a gente não consegue digerir isso. Eu falo que é como se fosse, eu falo, né? Pega uma colher de ranço e dilui essa colher de ranço para que você consiga lidar com as suas coisas. Sem os acompanhamentos, fica difícil você fazer. Sozinho é muito mais difícil, porque a gente tem alguns pontos cegos que o outro consegue enxergar. A gente não vê. Por mais que você faça as formações, você estude, você leia, tem que ter alguém fora para te ajudar. Por isso que eu tenho também terapeutas, mentores, porque senão eu não consigo dar conta de mim e dar conta de quem chega. Então a gente vai sempre buscando alguém que está um passo além, que está lá, alguns passos na minha frente para me ajudar. E essa é assim que funciona. A gente caminha e vai trocando. E aí, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para vocês. Para a gente acessar essa alegria da criança. Já viram criança que ontem eu fui com as crianças pro parque? E eu me comprometi comigo a brincar. Vai brincar. E não é sentar e vamos brincar de boneca? Não, é brincar com eles naquilo que eles estão fazendo. Eu não fui uma mãe que brincou,
tá? Eu não tinha essa paciência de sentar e ficar brincando. E eu me cobrei muito como mãe por não ter feito isso. Eu gostava de andar de bicicleta, gostava de ir pro parque, gostava de fazer outras coisas. Ir pra natação com eles, mas sentar e ficar brincando de boneca, não ia. Não ia. E eu me forçava muitas vezes a isso. Eu me forçava a ficar sentada brincando. Era uma raiva. Eu queria que acabasse aquilo, porque eu começava a lembrar que eu tinha várias coisas para fazer, roupa para lavar, sempre vai ter roupa para lavar e louça para lavar, casa para arrumar, coisa para ler, para estudar, para, sabe? E assim, a infância passa muito rápido, essa fase deles passa muito rápido. Então hoje eu não me permito mais perder nenhum minuto. Então, deitar junto, dar risada, essas coisas eu não tinha tempo para fazer. Por quê? Porque eu não quis. Eu não quis. Foi uma escolha. Ah, foi inconsciente? Foi, mas foi uma escolha. Então, quando eu olho as fotos deles, os momentos deles, falta, sabe, dá aquele aperto, porque caramba. Só que eu já trabalhei essa culpa também. Então, ó, sem culpa. Era o que dava, era o que tinha, era o que eu sabia. Porque eu até comentei isso com meu marido essa semana. Se eu tivesse filhos hoje, nessa consciência, eu seria uma outra mãe. Mas se eu tivesse essa consciência, eu não teria estudado tudo que eu estudei. Eu estudei tudo que eu estudei porque eu fui essa mãe, cheia de culpa e sem tempo, estressada, irritada, cansada, esgotada. Eu era essa mulher. Então, para eu conseguir leveza, ficar deitada a tarde inteira com eles e ver filme, faz pipoca e come sorvete e vamos dar risada, se permitia isso leve com eles. Eles sabem nos ensinar como ser leves. As crianças conseguem fazer isso. Tentem lembrar da infância de vocês um momento que foi divertido, que vocês deram risada. Eu tinha essa coisa de fazer xixi de tanto que eu ria quando eu era criança. Então, às vezes a Laura, ai mamãe, eu dei risada. Filha, eu também era assim. Eu ria e que fazia xixi. Então, eu lembro, às vezes a minha irmã me liga, a gente começa a conversar e lembrar de algumas coisas e a gente se mata de dar risada. E é legal isso, dá uma sensação de bem-estar, porque, gente, quem é feliz não enche o saco. Gente alegre não enche o saco de ninguém, né? Então, se todo mundo for feliz, olha que coisa, que maravilha que seria. A gente para de encher o saco dos outros, sendo bacana. Seja feliz, vai ser feliz. E não é essa felicidade que o carro que você comprou te dá. Porque quando vem o boleto e o seguro para pagar, já não é mais legal, né? A casa nova que você comprou, maravilhosa, dos seus sonhos. Quando começa a vir os perrengues, a casa já perdeu. Então, a felicidade que a criança traz é no ser, não é no ter. A gente falou disso lá no começo. Lembra de um momento da tua infância que foi legal, que foi divertido, que você se juntou com os primos na casa da avó, que vocês aprontaram, fizeram uma traquinagem de criança e se matou de dar risada. Brinca. Como é que funciona essa brincadeira com você hoje? Você consegue lembrar de alguma coisa da tua infância? Porque é essa lembrança que a gente vai usar na prática de hoje, tá? E assim, essa leveza de criança a gente não acessa da noite pro dia. Você pode lembrar aqui comigo agora, a gente vai fazer uma prática sobre essa memória, de lembrar. Você vai lá naquele lugar, você vai lembrar a casa da tia, na casa da avó, onde é que você estava, aquela brincadeira que era legal e que você se divertia e que foi muito maravilhoso. Você vai experienciar aquilo de novo, vai ser ótimo. Aí você volta para o mundo real. Aí você acorda. Você acorda. E quando você acorda, abre os olhos e volta para cá, porque eu vou te levar lá nessa experiência e você volta. O nosso trabalho é conseguir voltar nessa experiência mais vezes. Mais vezes. Na hora que tá tudo pegando fogo aí, que você tá estressadíssima, é lembrar, não, tem um lugar em mim que tem leveza. É esse lugar que eu tenho que acessar. É nesse lugar que eu preciso ir. É lá que está, é lá que é o meu oásis. Não é fugir da realidade, mas é lidar com a realidade de uma forma mais leve, sem aquela armadura e a couraça que você já veio utilizando. Então, entendam, é um processo, leva tempo pra caramba. E o fato de eu estar falando aqui pra você não quer dizer que eu já esteja neste lugar.
Eu vou e volto. Eu vou e volto. Consigo ficar mais tempo? Consigo. Mas eu tenho que ficar o tempo inteiro me policiando. Porque a minha tendência é controle, rigidez, mau humor, irritabilidade. Essa é a minha natureza. Então, para que eu não fique nela o tempo inteiro, eu lembro. E eu tenho que ficar fazendo esse trabalho. De ir e voltar. De ir e voltar. De ir e voltar. Ah, mas a gente muda. Não, eu tenho esse temperamento colérico. Eu tenho um temperamento assim. Mas, apesar de eu ter e ter essa consciência, eu me trabalho. Eu me trabalho. Eu não vou ter 4 temperamentos. Você não é 4 pessoas. Temperamento é um só. A gente oscila nos temperamentos. Tem hora que eu tô melancólica, então eu sei o que me deixa melancólica. Então eu saio desse padrão da melancolia, da vítima. Por quê? Porque é uma característica. É uma característica. Então eu sei já onde são os meus pontos de queda. Eu evito eles? Não, porque tem horas que eles chegam e não pede nem permissão, né? Só chega. Então, a hora que chega eu já percebo, já me calo, já me recolho, aí eu tenho as minhas estratégias para voltar para mim. O que eu te ensino é estratégias para você voltar para você mesma, o mais rápido possível. Já levou meses, semanas, dias, hoje leva alguns minutos. E dependendo da situação, eu preciso ficar quieta. Então, eu desmarco o paciente. Tem vezes que acontecem situações que eu não consigo dar o meu melhor ali, porque eu estou internamente processando. A minha realidade está exigindo de mim, e aí eu preciso também dar esse passo para trás. Eu trabalho com troca, com energia. Como é que eu vou trocar com você se eu estiver para baixo? Não tem como. Estou sempre para cima? Não, né, gente? Sou humana. Estou humana aqui, nessa experiência. Então, é essa oscilação, tá? Então, acessar essa criança não é do dia para a noite, e essa leveza que ela tinha, porque eu sei que ela tinha, tá lá escondida com ela. Às vezes, para eu acessar essa leveza da criança, eu vou precisar passar pelas feridas dela, primeiro. Então, entendam que como é importante ter alguém te acompanhando. Um psicólogo, um trabalho, um desenvolvimento, seja lá o que for, para que você consiga lidar com isso. E criança ferida, existem várias ferramentas para trabalhar e acessar. Mas a minha pergunta fica, você vai acessar essas feridas para quê? Porque eu conheço vários tipos de terapias e as pessoas às vezes mergulham, vão para imersão, vão fazendo esse tipo de coisa, acessa essas feridas e não conseguem fazer nada com elas. Só aí era uma memória que estava lá no debaixo do tapete do seu inconsciente, bem quieto. Aí você vai lá e sacode o tapete. Só que você não faz nada com a sujeira, você não limpa, não resolve, você só quer saber. Então, cuidado também, se você for muito curiosa, com as terapias. Com esse monte de terapia milagrosa que tem aí, tá? Porque você vai acessar coisas que depois você não vai saber lidar. E em vez de te ajudar, vai te perturbar mais do que você já está perturbada. Então, cuidado, atenção, cuide dos profissionais, conheça os profissionais que você procura, tá bom? Para que você faça as coisas com segurança e fique tudo bem. Porque surto, meus amores, é mais comum do que vocês imaginam dentro desses processos, tá? E para nossa prática de hoje, então a gente já vai começar. Então, eu já quero até agradecer antecipadamente a presença de todas aqui. Domingo que vem a gente se vê de novo. Então, todo domingo tem o Conecte-se para a Vida e a gente vai sempre trazer um tema que nos ajude a voltar para nós. Acho que esse talvez seja o nosso maior objetivo nessa existência, é a gente voltar pra gente mesma, né? Então, sentem numa posição confortável. Lembrando, a live vai ficar salva, tá, gente? Vai lá pro site da Conectado Life, tá? Conectado.life, fica lá, lembrem-se disso. O livro que eu citei aqui depois eu deixo a referência lá para vocês também, tá bom? Quer mais algum recado que eu esqueci aqui? Não, acho que é isso, tá? Na semana que vem,
A gente se encontra aqui no domingo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiser mandar mensagem, pode mandar por direct ou pelo WhatsApp, tá bom? E eu respondo vocês ali. E a gente vai conversando sobre esses temas que fazem parte de nós, seres humanos, e que a gente se desconectou dessas informações, e para a gente ter leveza e equilíbrio na vida, a gente precisa acessar essas informações aí e lidar com elas. Não é simplesmente acessar, mas é lidar, e talvez esse seja o maior desafio, tá bom? Então, ó, sentadinhas lindas aí onde vocês estão, se vocês puderem fazer agora. Se não, essa prática depois eu desmembro da live e a prática fica salva e você só consegue acessar ela, tá bom? Só faz a prática no final. Você vai fechar seus olhos e você vai lembrar de algo engraçado, tá? Então, fecha seus olhos, respira pela boca, solta o ar pela boca. Então, inspira pela boca, solta o ar pela boca. Inspira e solta. Inspira e solta pela boca. Uma última vez. Agora você vai apenas respirar pelo nariz. Inspira e solta. Vai deixando o corpo ficar relaxado. Deixe suas mãos apoiadas sobre seus joelhos. Seus pés apoiados no chão. E você vai lembrar de algum momento na sua infância, algum momento da sua história, em que você riu, em que você se divertiu. Mas é aquela risada, é aquele algo engraçado que te dói a barriga, que você riu tanto, que você chorou de tanto que você deu risada. Tente lembrar desse evento que foi engraçado. Inspira, solta o ar e vai tentando lembrar do evento, deste momento. Você consegue identificar quantos anos você tem? Quem estava com você? Como se você pudesse se assistir. Quando você acessa essa memória, você está de uma posição de observador, você está olhando para você criança, ou adolescente, jovem, dando risada. E você está ali rindo. Respira, solta o ar e vai se vendo. Criança dando risada. E aí, na posição de observador, tente rir também daquilo que a criança está rindo. Como se você pudesse pegar aquela risada e trazer para dentro de você. Ria, ria de você, ria da criança. E deixe essa sensação no corpo se espalhar. Respira, solta e deixa essa sensação ir se espalhando pelo corpo. Tente levar toda essa graça ao seu coração. Leve essa graça ao seu coração e deixe com que ele vá bombeando toda essa alegria em sua corrente sanguínea. Que ele pulse na frequência da alegria e que isso fique reverberando em você, no seu campo, no ambiente onde você está.
e que você possa, além de contagiar você com essa alegria, contagiar também aqueles que estão à sua volta. Inspira fundo, solta o ar. Mais uma vez. Traga a atenção para o seu corpo físico, faça pequenos movimentos com seus pés, com as suas mãos. E quando você estiver pronta, você pode abrir seus olhos e voltar a atenção para cá, para o momento presente. Como vocês estão, meninas? Porque a gente acessa a nossa menina, né? Todo mundo bem? É isso mesmo, mais leve. Lembrando que essa prática vocês podem repetir sempre que vocês quiserem. Depois eu desmembro ela da live e aí ela fica só como prática, tá? E aí você acessa lá. Lembra de se inscrever no canal, que aí você consegue receber, né? Assina as notificações, que aí você recebe toda vez que subir um vídeo. Essa semana que passou, subiu vários vídeos ali. Já que a gente está tirando, né? Então tem algumas práticas que a gente fez lá no começo do ano, lá em março, maio. Então eu tô tirando elas e deixando elas separadas para que vocês consigam repetir mais vezes, tá bom? São curtas, mas muito potentes. Olha, um beijo grande, muito obrigada de coração para todas que estiveram aqui, para quem chegou depois. Um beijo enorme para todo mundo. A gente se vê no domingo que vem, às 9h39, horário de Brasília, aqui no Brasil, porque eu sei que tem bastante gente que é de fora. Então, aqui é 9h39, e aí você olha aí o fuso do teu país, tá bom? Um beijo, ó, beijo grande. A gente se vê domingo que vem e aproveite o seu domingo. Fique com você, fique com aqueles que você ama, tá bom? E a gente se vê aqui na semana que vem. Durante a semana a gente se encontra aí nesse Instagram da vida. Se vocês precisarem de qualquer coisa, por favor, manda um WhatsApp e a gente se fala, tá? Lembrando que eu não mando mais as meditações lá no grupo do WhatsApp, tá bom? As meditações estão lá no Telegram, tá bom? O link tá na bio. Entrem no grupo que a gente conversa lá. A gente pode continuar essa conversa ali depois com vocês, tá? Beijo enorme para todo mundo. Obrigada pela presença de vocês. Até domingo que vem.